Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala, seu irmão em Cristo e amigo, pastor Davi Mariano. Estamos aqui mais uma noite para termos uma conversa sobre a Santa Palavra do Senhor. Nessas últimas 3 conversas, temos conversado sobre o livro do Apocalipse, falado sobre as 20 pragas que ocorrerão durante a grande tribulação, e falamos sobre os 7 selos, falamos sobre as 7 trombetas, falamos sobre as 7 taças no dia de ontem. Hoje nós vamos estudar a Palavra Santa do Senhor, ainda no livro de Apocalipse. Nós vamos ver a visão do capítulo 12 de Apocalipse. A visão do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, seu caderno de anotação. Vamos iniciar nossa conversa para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito importante você ter a sua Bíblia, sua caneta e o seu caderno de anotação. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Apocalipse, capítulo 12 e versículo 11. Os capítulos 12 e 13 do livro de Apocalipse descrevem o conflito que será produzido pela infestação das atividades satânicas. Esses capítulos fornecem-nos um quadro sobre a posição central da nação de Israel dentro do propósito de Deus. Nós vamos continuar a estudar hoje mais uma porção das revelações de Deus a João. Neste profundo livro de Apocalipse, Deus mostra a João personagens importantes que aparecem no livro de Apocalipse, que é o que nós vamos estudar hoje, esses personagens. Nós lemos no capítulo 12, no versículo 1 e 2, aparecendo um desses personagens. Vamos ler? Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1 e 2. Diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. João viu um grande sinal no céu. Era uma mulher vestida com a radiância do sol, radiante como o sol. Tinha por pedestal a lua e as 12 estrelas em sua coroa. Estava com dores de parto. A criança que ia nascer era varão e destinado a governar as nações. Os exegetas diferem muito quanto ao significado da mulher. Dizem que há vários significados quanto à mulher. Alguns acham que se trata
da igreja. Embora seja difícil admitir a igreja dando à luz a Cristo, pois nós sabemos que é diferente, o Novo Testamento nos ensina que foi Cristo que produziu a igreja. Nós vemos isso em Mateus capítulo 16, versículo 18. Qualquer cristão, por mais neófito que seja, sabe que Cristo é que formou a igreja, não a igreja que forma Cristo. Outros acham que a mulher simboliza Israel, que na pessoa de Maria deu à luz a Cristo. Parece-nos ser mais coerente pensar que a mulher seja Israel, o filho seja Cristo. O versículo 1 fala-nos do sol, da lua e de 12 estrelas. Isso faz lembrar, nos traz a lembrança, a nação de Israel com base no sonho de José, lá de Gênesis capítulo 37, versículo 9. Israel deu nascimento a Cristo. Ver lá em Romanos no capítulo 9. Mas a primeira teoria que nos falam sobre que a igreja dá luz a Cristo, não, mas aí já há outra teoria em que representaria então Maria dando a luz, que Israel, etc. Aí sim, né? Segunda teoria, né? A mulher simboliza Israel, que na pessoa de Maria dá a luz a Cristo, que aí de Cristo vem a igreja. Aí já é mais aceitável, né? Já é mais aceitável essa teoria. Capítulo 12, versículos 3 e 4. Capítulo 12, versículo 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ele a luz, lhe tragasse o filho. Agora você vai ver que muito mais aceitável a teoria de que por intermédio de Maria viesse Jesus, a mulher seja Israel, e por intermédio de Maria desse a luz a Jesus, por esse 4º versículo, porque o dragão representa Satanás. E Satanás quis tragar Cristo, quis matar Cristo através da morte, mas não conseguiu. E o versículo 4 diz exatamente isso, né? Que o dragão, ele com a sua cauda levou a terça parte das estrelas para a terra e parou na terra querendo tragar o filho da mulher. Então, está bem claro que o segundo personagem revelado aqui a João, que é o dragão, seja Satanás. Nesse texto, esse foco, o próprio diabo, o dragão, o qual opera mediante poderes pagãos, as forças más têm sido retratadas como crocodilos, dragões, serpentes, leviatãs, etc. Nós vemos isso nos livros de Isaías, Apocalipse, etc. Esse texto mostra o dragão com a cor vermelha, a cor do sangue. Tem 7 cabeças, simbolizando grande sabedoria. 10 chifres, que simboliza grande poder. Traz na cabeça 7 diademas, iguais aos usados pela realeza, e simboliza grande autoridade. Satanás se levanta contra a mulher, ou seja, contra Israel, para destruir o filho, ou seja, Cristo, quando nascesse. Mas, lembra, lá no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando está escrito que o rei manda matar todos os meninos que nasceram de 0 a 2 anos, ali Satanás se levanta para matar Cristo. Aleluia. Está aqui escrito em Apocalipse. E está escrito lá no Evangelho também.
mas ele não consegue. A morte não traga ali e não traga na cruz também. Mas não consegue por quê? Porque a criança, ou seja, Cristo, está destinada a governar o mundo. Isso aconteceu logo no nascimento de Cristo. Como eu acabei de dizer, quando Herodes tenta matá-lo, nós podemos ler em Mateus capítulo 2, versículo 13 a 18. Durante todo o seu ministério, Satanás tentou destruir a Cristo, mas não conseguiu, nem mesmo na morte. Cristo sai triunfante da sepultura, foi levado ao próprio trono de Deus e o diabo perdeu. Como nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, e nós vemos também em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Amém? Alguma dúvida aqui? Nós podemos também aplicar aqui no capítulo 3 e 4, tem um terceiro personagem que é o menino, né? Como nós já dissemos, a mulher, a mulher é a nação de Israel. O dragão é Satanás e o filho da mulher é Cristo. O Senhor, o qual se encarnou a fim de trazer aos homens redenção celestial. O nascimento do menino assinalou o começo do fim da carreira de Satanás, pois em Cristo termina o domínio de Satanás sobre os homens. Nós podemos ler isso em Efésios capítulo 1, versículo 10. Nós lemos no capítulo 12, versículos 7 a 17, vamos ler ali. (7 a 17) diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao lugar onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e atragou o rio que o dragão lançou da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi trazer guerra ao resto da sua semente.
os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Temos o privilégio de sermos ajudados e protegidos pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Além da Trindade, temos os anjos, arcanjos, querubins e serafins, os quais são inúmeros, como nós podemos ver em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, e são enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, como nós podemos ler em Hebreus capítulo 1, versículo 14. João teve a revelação do conflito ocorrido no começo da história do mundo. Satanás foi pela primeira vez limitado em seu poder, perdendo pelo menos parte do seu acesso aos céus, devido à queda dos anjos, provocada por ele. Nós podemos ver isso no versículo 4 deste capítulo. Esses anjos caídos são as estrelas caídas do céu, que ficaram encantadas com o poder de Satanás e se revoltaram contra Deus. Em Daniel, no capítulo 10 e versículo 13, Miguel é tido como o anjo guardião da nação de Israel. Nessa peleja do capítulo 12, do versículo 7 ao 12, Miguel sai mais uma vez vencedor. Na epístola de Judas, no versículo 9, mostra-nos Miguel novamente vencendo o diabo. Glórias a Deus pela função protetora dos anjos a favor dos salvos, a favor de nós. O senhor está dizendo que existe anjos da guarda? Não estou dizendo que existe um anjo que te acompanha a sua vida toda. Eu estou dizendo que existem anjos que te guardam. Anjos que Deus dá ordem ao teu respeito e guardam você. Amém? Aleluia. Capítulo 13, versículo de 1 a 10, diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como os de leão e de dragão. Deu-lhes, e sua boca como os de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos seus que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e toda língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não são escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A mulher, ou seja, a nação de Israel, ela foi tentada pelo dragão. Quando seu filho, ou seja, quando Cristo nasceu, esse dragão, continuamente frustrado e derrotado em suas tentativas, será invadido
de intensa e insana ira. A decadência da mulher, sem dúvida alguma, são os crentes leais, a descendência da mulher, sem dúvida alguma, são os crentes leais e fiéis, ou seja, eu e você, que estamos tentando ser firmes e fiéis ao Senhor até o dia da sua vinda. Aqueles martirizados no primeiro século, antes da igreja primitiva se desviar e se tornar hoje a igreja que adora ídolos, né? A igreja perseguida hoje, pois nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra as potestades deste mundo tenebroso, como dizem Efésios, capítulo 6 e 12. Aqueles que se converteram na grande tribulação, com exclusividade dos judeus, serão perseguidos terrivelmente, como nós acabamos de ler no versículo 17 até o versículo 17. Nós vemos que a besta irá se levantar e irá ter vitória contra os escolhidos de Deus. Nós vemos aqui no versículo 7 do capítulo 13, dizendo assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E vencê-los. Não é como nos dias de hoje, como quando um pregador está nos trazendo uma palavra e diz assim: ei, você está passando por uma luta, você vai vencer em nome de Jesus. Eita. Não. A revelação aqui, para aqueles dias, é que o inimigo vai fazer guerra e vai vencer. E se eles quiserem ver a Jesus, se eles quiserem conhecer a Jesus, se eles quiserem conhecer a Deus, eles terão que permanecer firmes e fiéis. Essa é a revelação. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo, e toda língua, e toda nação. Essa é a revelação de Deus para João, para a posteridade. Versículo 1. Nós cremos que o anticristo, lá aludido em 2 Tessalonicenses, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 3, denominado de filho da perdição, é o mesmo intitulado besta saída do mar. O simbolismo do mar refere-se às nações. O anticristo será a encarnação do que é de pior entre as nações. O nome besta no original grego é terion, fera, palavra usada na literatura grega para indicar animais perigosos. O anticristo, aliado ao diabo e ao falso profeta, estará dominando a grande tribulação num período de 7 anos. Num período de 7 anos. Que nesses 7 anos, como nós sabemos, será 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. A descrição da besta, isso é muito importante. Cadê sua caneta? Seu bloco de anotação e sua Bíblia. A descrição da besta: 10 chifres, simbolismo, ou seja, símbolo de grande poder. 7 cabeças, símbolo de grande sabedoria. 10 diademas, símbolo de grande autoridade, ou seja, de realeza. Nas cabeças lêem-se nome de grandes blasfêmias e injúria. É um lutador degenerado, pois
possuidor da natureza de várias feras, um pouco de leão, um pouco de leopardo, um pouco de urso, e exerce o poder que lhe foi dado pelo dragão. Simulará uma morte e ressurreição. Lembra quando nós estudamos sobre os selos? Que quando é aberto o primeiro selo, então alguns até dizem assim, olha, o primeiro selo é um cavaleiro branco, um cavalo branco, com arco e coroa na cabeça, é o Cristo ressurreto. Não, ali é um falso Cristo, imitando uma falsa pureza, imitando um falso Cristo, ou seja, o anticristo. E para imitar um falso Cristo, para enganar a muitos, ele precisa fazer aquilo que Cristo veio fazer. E quem conhece as Escrituras, assim como os judeus conhecem bem, é o que eles mais conhecem, porque a salvação veio para os judeus, para enganar os judeus, o povo escolhido de Deus. Ele vai precisar simular uma falsa ressurreição. Então, ele vai tentar imitar a Cristo. Uma das suas 7 cabeças traz o sinal de um golpe mortal, mas continua viva. Os habitantes da terra, exceto os que serão salvos, no versículo 8, parte B, nós lemos isso, adorarão a besta e o dragão. A besta, o anticristo e Satanás, que lhe deu poder. Essa besta conseguirá uma vitória temporária contra os salvos da grande tribulação, mas a sua destruição já está destinada. Lá no versículo 10. Poderá ser identificado através de um número simbólico, que todos nós conhecemos desde criança. Quem nasceu dentro da igreja, quem não nasceu, quem é cristão, quem não é. 666. Versículo 18 fala isso. Não é isso? Versículo 18 do capítulo 13, vamos ler? Porque muitos acham que alguém inventou esse 666. Os neófitos na fé que me assistem dizem assim, alguém inventou. Não, vamos lá na Bíblia. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aqueles que têm entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. E o número é 666. Não precisa acreditar em mim. Abra sua Bíblia. Capítulo 13 de Apocalipse e versículo 18. Essas são as características da besta. A besta que vem da terra. Capítulo 13, versículo de 11 a 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira, e faz grandes sinais, e engana. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. E continuamos a ler. Versículo 16 diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa. Isso não é invenção de ninguém, está aqui na Bíblia. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou nome da besta, ou número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número da besta não é, porque o número é de homem, e o seu número é 666. A segunda besta é conhecida como falso profeta. Ele tem como tarefa oficial
fazer todos cultuarem a primeira besta, fazer todos cultuarem o anticristo. Ele aplicará um sinal simbólico, que todos conhecemos como o número 666, que a Bíblia nos revela assim. Cada indivíduo vai ter este número se quiser comprar, comer, vender, comercializar e etc. A quem recusar a adorar a besta e a receber o sinal da sua identificação, será tirado o direito de comprar e vender. Os 2 chifres, como os do cordeiro, indicam a aparência religiosa. Sabemos nós que na cultura judaica cristã e na cultura judaica, o sacrifício ele se fazia de cordeiro, de pomba, etc. Mas o sacrifício é de cordeiro, e nós sabemos que para nós Jesus ele foi o cordeiro. Então, quando ele vem como chifres de cordeiro, é porque ele vai vir como religioso. Ele não vai vir como qualquer, ele vai vir como religioso, como falso profeta. A voz de dragão significa que ele fala com autoridade, mas não é uma autoridade de Cristo, não, autoridade de Satanás. Ou seja, vale a pena lembrar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vale a pena lembrar que é mais fácil, como eu disse ontem, é mais fácil hoje, ainda que com todas as dificuldades que nós passamos, ainda mais fácil hoje servir a Cristo, se preparar hoje para subir no arrebatamento, para as bodas do Cordeiro, do que ficarmos aqui e passarmos pelas 21 pragas e ainda ter que sofrer todas essas tenebrosidades que irão acontecer, que está descrita aqui na revelação. Ninguém me avisou. Nas igrejas não se pregam mais isso. É por isso que eu estou aqui toda noite com você, falando para você assim, ó, pega a tua caneta, pega teu caderno de anotação, pega a sua Bíblia, para você não dizer assim, ó, ninguém nunca me avisou. Para Jesus um dia falar assim, ei, tinha um lá, enquanto você estava no seu celular, e você via ele lá, falando da revelação. Por isso eu termino a aula de hoje, termino essa conversa de hoje, com uma frase que é muito dita aqui no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas. Igreja, nós. Deus tem tocado em você nessas conversas que nós temos tido à noite. Você tem visto coisas que você não sabia aqui no livro da Revelação. Você tem visto coisas que você nunca ninguém pregou para você. Você tem visto coisas que você nunca ouviu falar e agora está ouvindo. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se alimente então do que o Senhor tem revelado para você e repasse essa palavra. Porque não vamos ser pegos de surpresa, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus nas alturas. O Senhor é bom. O tempo todo Ele é bom. Glórias a Deus. Já estudamos as 21 pragas. Amanhã, aleluia, Deus é bom. Amanhã, queridos, vamos continuar em Apocalipse.
O estudo vai ser um pouco mais tarde. Ou um pouco mais cedo. Ainda não decidi, mas eu vou colocar o horário no Facebook, pode deixar. Mas amanhã vamos continuar aqui em Apocalipse. E amanhã nós vamos estudar a partir do Apocalipse 18 e versículo 9 e 20. O triunfo final. Babilônia, a grande prostituta, o grande lamento da queda da Babilônia, o guerreiro vencedor Cristo. Deus os abençoe por ter ficado até aqui conosco. Deus nos dê uma noite de paz e de bênção e de um sono reparador. Amém? Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E guarde essa palavra no seu coração. Que Deus vai continuar te revelando mais e mais da sua palavra. Amém? Fique com Deus e até amanhã. A paz do Senhor.